Pode ser para a igreja. Convido os irmãos a abrir a revista, a lição de número 5. O tema dessa lição é os inimigos dos cristãos. E alguns dos objetivos dessa aula é, primeiramente, identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Então, hoje nós vamos aprender bastante sobre o diabo, quem ele é, por que ele é o que ele é, e explicar o conceito da palavra carne, que nós ouvimos também muito dentro da igreja às vezes, né? Os chamados crentes friboi, os crentes que andam na carne, e apresentar o termo mundo, que também ouvimos bastante dentro da igreja. Então, diabo, carne e mundo são as temáticas da nossa aula de hoje. Então, eu convido os irmãos a prestar bastante atenção, porque às vezes a gente não sabe com quem a gente luta, quem a gente está enfrentando. E hoje é um dia que a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema. Amém? Então vamos começar a ler a nossa revista, na introdução, que diz assim: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Então, irmãos, como eu falei aqui, é muito comum a gente às vezes ver dentro da igreja as pessoas, os crentes, cometerem o erro de concentrarem a sua luta e às vezes um inimigo só. Então, por exemplo, você já ouviu, já conheceu alguém que tudo para ele é o diabo? Tudo para ele é o diabo. Ele esquece que nós vivemos em um sistema de mundo e também esquece que ele tem uma natureza pecaminosa, que às vezes não é o diabo não, às vezes é ele mesmo, que não está mortificando nem matando a sua carne. Algumas pessoas também concentram, se entendem que lutam contra o inimigo da sua alma, entendem que possuem uma natureza pecaminosa, mas quando se fala de mundo, não tem nada a ver. É o mundo que a gente vive, então é natural que nós sejamos participantes de algumas coisas do mundo. Não compreendem o mundo como seu inimigo. Eu não sei se todo mundo aqui já jogou videogame, mas o videogame é um exemplo que eu acho bastante interessante para a gente entender isso. Por quê? Porque quando a gente joga videogame, ninguém nunca ganha de primeira, né? A gente perde, vai jogar de novo, perde. E a gente começa a aprender sobre o que tem naquela fase. Então, a gente já começa a passar de olhos fechados, porque a gente já sabe tudo que a gente vai passar por ali. E no final daquela fase, normalmente tem, os adolescentes conhecem muito bem isso, o chamado chefão. Não adianta a gente saber tudo que tem na fase se a gente não souber vencer o chefão. No final daquela fase, a gente vai voltar tudo de novo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vem para a igreja, adoramos a Deus, temos a nossa vida de jornada cristã, mas a gente não sabe de fato quem a gente enfrenta. Outro erro que o crente comete também é inventar inimigo que não existe. Como assim? Tem pessoas que os inimigos delas são as pessoas. O seu inimigo não é o seu irmão que está do lado. Não é o seu familiar, nem aquele colega chato de trabalho. As pessoas, sim, elas podem ser influenciadas por Satanás, mas elas não são as nossas inimigas. Então é necessário que a gente abra os nossos olhos sem medo, porque existem pessoas que não gostam de estudar sobre determinados temas, porque a primeira verdade que eu quero trazer hoje, enquanto eu estiver falando, eu peço que você fortifique isso no seu coração, é que o inimigo da sua alma já está vencido. Ele já foi derrotado, já está condenado. Mas enquanto estivermos
meditaremos. E vamos nos aprofundar nele a partir de agora. Então vamos lá. Vamos ler aí. Primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real. Primeiro tópico. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos Evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Então, qual é o primeiro estudo, às vezes, que vemos por aí que é errado? Identificar o diabo como uma força ou uma representação do mal. O símbolo do mal. Então, quando falamos de diabo, estamos estudando o símbolo da maldade, uma energia negativa, uma força ruim. Não. O diabo é uma pessoa. Quando eu falo de pessoa, eu não falo de ser humano. Mas eu estou falando justamente sobre ser. Com personalidade que nós vamos ver que ele tem. Com características que vamos ver que ele tem. Então ele é real. Eu trouxe 2 exemplos aqui, bíblicos, que refutam, que nos comprovam que o diabo é real. Depois a gente vai abrir algumas referências, mas o primeiro deles é tentação de Jesus. A Bíblia fala que lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado, após ele ser tentado, os anjos os serviram. Por que os anjos seriam criaturas reais e o diabo não? Se ele estava na mesma cena. Então quer dizer que Jesus foi tentado por uma força do mal. E logo depois os anjos, seres reais, vieram e o serviram. E por que o diabo não seria real? Se os anjos vieram e serviram, se ele também é um anjo. E a gente vai ver isso hoje. Então, esse primeiro exemplo refuta que Jesus estava de fato ali com Satanás que estava o tentando. O segundo exemplo, Jó, a Bíblia vai contar um diálogo entre Deus e Satanás, onde ele se apresenta e Deus o pergunta: de onde vens? E ele fala: de passear na terra e odiar por ela. E aí naquele diálogo ele pede permissão, por quê? Nós vamos ver que hoje ele é poderoso? Sim. Não tem essa, ele é poderoso? Sim. Mas os seus poderes são limitados. Ele tem que pedir permissão para o nosso Deus para fazer alguma coisa. Então ele pede permissão para tocar em Jó e tem aquele diálogo. Estaria Deus conversando com uma força do mal? Não. Deus estava dialogando ali com uma pessoa. Então a gente começa a entender que sim, Satanás, o inimigo das nossas almas, é real. Não é uma força, não é uma energia negativa. Você está lidando com um ser cheio de vontades, cheio de raiva, que tem o seu poder, embora sua atuação seja limitada, mas é um ser poderoso. E a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 39. Diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então olha aqui, Jesus, ele afirma, ele atesta, e ele fala: olha, o inimigo, ele está falando nesse contexto aqui, desse capítulo, está falando do joio do trigo. E aí ele está dizendo: o inimigo, o semeador, a saber, o diabo. Então ele está dando um nome para essa pessoa, muito claramente. Ele está semeando. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O que Jesus está dizendo? Olha, ele está atestando não somente a veracidade e a realidade do diabo, mas também das suas obras. Porque ele está dizendo: a ceifa é o fim do mundo, ou seja, tem um tempo estabelecido para isso tudo acabar, mas enquanto isso não acaba, o semeador está semeando. Ele está trabalhando, ele está agindo. E vai chegar uma hora, no dia da colheita,
ceifa que o joio vai ser separado do trigo. Mas enquanto isso, perceba que a função de Satanás, ou uma das funções dele, é justamente atrapalhar a semeadura de Deus. Enquanto os trigos estão sendo trabalhados pelo Senhor, ele está plantando joio no nosso meio. Ele está semeando, ele está trabalhando. Então Jesus aqui atesta a realidade de Satanás. Você não precisa abrir, porque a gente tem bastante conteúdo. Em Lucas 11:18 diz: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Olha o que Jesus está dizendo. Ele estava sendo acusado de expulsar demônios por Beelzebul. E aí ele diz assim: se Satanás está dividido contra si mesmo, se é um pronome pessoal. Quando você fala assim, quando eu falo de mim mesmo, estou atribuindo a mim. Si mesmo, estou atribuindo a ele. Então, estou falando de uma pessoa. Então, Jesus aqui mais uma vez está atestando que Satanás é uma pessoa real. E ele está dizendo o seguinte, depois a gente vai estudar os nomes, mas ele está dizendo assim, todas as vezes a gente vai ver muito isso, Jesus usando muito a palavra reino dos céus. Reino dos céus, o tempo todo. Nas suas parábolas, nos seus ensinamentos. E aqui Jesus também usa a palavra reino. Ele fala, se ele se dividir contra ele mesmo, como o seu reino vai se manter de pé? Então ele está dizendo que Beelzebul, Satanás, também tem um reino. Que por sinal é extremamente organizado. Então, mais uma vez, Jesus deixa muito claro que Satanás é uma pessoa que tem obras, feitos e está trabalhando, certo? Então vamos continuar lendo aqui a descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Ezequiel 28, versículo 12. Diz assim, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste com ele, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros. No dia que foste criado, foram preparados. Tu és o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então, irmãos, esse capítulo todo é dedicado a explicar, falar, na verdade, narrar a descrição de Satanás. Então, quais são as principais características desses versos que nós lemos? Primeiro, quem era Satanás? Um querubim ungido. Então, Satanás, ele é um anjo caído. Andréia, como assim? É bastante complexo entender isso. Então, vamos lá. Nós estamos em pé de igualdade nos anjos, com os anjos no que diz esse respeito. Eles também têm livre-arbítrio. Não existe robótica no reino de Deus, irmãos. Ninguém adora a Deus forçado, que é obrigado, ou serve a Deus porque é obrigado a fazer isso. Embora sejamos seres diferentes, todos nós que estamos debaixo da vontade de Deus temos vontades. E Satanás tem vontade própria. Então, quem era ele? Na hierarquia dos céus, ele era um querubim, ungido para cobrir.
adorava a Deus debaixo do seu trono, e na sua hierarquia ele tinha a posição mais elevada. Resumindo, ele não era pouca coisa não. Ele tinha bastante prestígio no céu. E o que aconteceu com Satanás? Ele começou a prestar atenção na própria beleza. Ele começou a olhar para si de uma outra forma. Ele começou a desejar um pouco mais do que estava destinado para ele, que não era pouca coisa. Então, o sentimento de orgulho começou a tomar conta e a dominar ele. Lá em Isaías diz, eu não sei se vamos passar por esse versículo, mas diz que ele dizia: acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono. Então ele começou a tentar usurpar o reino de Deus, a tentar não somente ser Deus, mas ser maior do que ele. E um sentimento de orgulho tomou conta daquele ser, e esse desejo levou ele a fazer uma rebelião nos céus. Por que é importante a gente entender esse pequeno começo? Porque às vezes a gente não sabe onde muitas coisas surgiram. E não é possível, irmãos, que nós sirvamos a Deus. Eu sei que a aula de hoje é um pouco, digamos, profunda, e esse silêncio diz sobre isso. Mas deixa eu dizer uma coisa: é impossível que a gente sirva a Deus com o mesmo sentimento de orgulho em nossos corações. Um sentimento de amor, que a gente sabe onde surgiu. Muitos crentes carregam dentro de si o desejo não de usurpar o trono de Deus, mas de ser um pouco mais daquilo que o Senhor destinou ele para ser. A palavra de Deus diz lá no livro de Coríntios que o Espírito Santo reparte os dons conforme ele apraz para a edificação da igreja. Então aquilo que Deus deu para você, Deus deu para você. Desenvolva esse dom e seja feliz cumprindo o seu propósito e ministério. Não queira ser mais do que Deus estabeleceu você para ser. Não permita que um sentimento de orgulho domine o seu coração, porque olha onde isso surgiu. Um sentimento muitas vezes de soberba, de querer ser melhor. Queira ser melhor que você mesmo todos os dias. A gente vai ver hoje também que a gente precisa o tempo todo se vencer. Mas não permita que esse sentimento diabólico tome conta do seu coração. Satanás vivia no monte de Deus, então ele tinha prestígio e vivia na presença de Deus. Então, outra coisa que eu quero te dizer: não existe perdão. Estão também ensinando isso por aí, que Deus voltou atrás na condenação de Satanás e que ele tem agora possibilidade de redenção. Ele não tem possibilidade de redenção. Satanás já está condenado. No momento está solto, mas será preso eternamente. E o seu poder de atuação será limitado eternamente. Então, isso é uma mentira, isso é uma heresia. Não tem como ele ser perdoado, porque ele vivia com Deus, irmão. Ele vivenciou toda aquela esfera espiritual e ele escolheu, por vontade própria, se rebelar. E aí ele foi expulso, e a gente vai entender, após essa expulsão, o que isso originou e como isso impacta na igreja. Mas o primeiro ponto ele era um querubim ungido, com prestígio e com poder. Quando ele se torna um anjo caído, ele continua com poder. Sempre esteve debaixo de Deus. Não é porque agora ele é um anjo caído que ele não está. Seu poder continua sujeito, ilimitado, mas ele continua sendo poderoso. Então vamos seguir aqui com a revista. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Então, lá em Judas, no capítulo 1, somente no capítulo 1, versículo 9, diz que: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel também é um anjo muito
Ele é o guarda da nação de Israel. E aí ele vai dizer que nem ele ousou. Ou seja, quando fala ousou, é porque ele sabia do poder que tinha ali, hierarquicamente falando. Ele disse: o Senhor te repreenda. Não que o arcanjo Miguel não tivesse poder, não é isso. Mas existe uma organização muito grande, uma hierarquia muito bem estabelecida. Então, quando ele diz: o Senhor te repreenda, ele está atribuindo a autoridade de repreender Satanás a Deus, que é o maior, que é o maioral, que não existe ninguém acima dele. Diz lá também em 2 Coríntios 4,4: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O que quer dizer o Deus deste século? Não está falando Deus de 100 anos. Está querendo dizer o Deus desse tempo, o Deus dessa era. Quando essa expressão é usada, está falando Deus desta era. Isso fica muito claro quando o diabo tenta Jesus. Ele não estava blefando quando ele fala assim: se quiseres te darei todos os gêmeos desse mundo. Não era um blefe, não era uma mentira. Ele de fato estava fazendo uma proposta para Jesus, porque ele é o Deus deste século. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, é outra descrição de Satanás. E por fim, ele também é conhecido como o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Outra descrição de Satanás, príncipe das potestades do ar. Irmãos, às vezes a gente pensa que o diabo, a gente vai chegar um pouco, vamos também falar nesse ponto, mas ele fica caminhando, perambulando por aí sem ter o que fazer. Ele é príncipe das potestades do ar, nas regiões celestiais, dentro do seu reino, ele que governa. Então, como estou falando aqui, é muito bem organizado. Então, se existem potestades, principados, demônios, anjos caídos, anjos maus, que são chamados, 1/3 da frota celestial que decidiu segui-lo, é ele quem governa todos eles. Então, para vocês terem dimensão de como é esse reino. Vamos seguir aqui com a revista e vamos ver agora algumas características do nosso inimigo. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Então, como eu disse, a gente tem bastante conteúdo por causa do tempo. Eu vou ler as referências, vocês não precisam abrir. Mas em casa, leia, anote, estude, porque é muito importante. Então, primeira característica do diabo: inteligente. Em 2 Coríntios 11:3 diz: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos. Então a Bíblia vai dizer que lá em Gênesis, depois a gente vai ler isso também, Eva decide conversar, dialogar com uma serpente astuciosa, que começou a tentar distorcer aquilo que Deus havia falado. E a questão é que por um momento a serpente até venceu aquela batalha. Mas, irmãos, o diabo é inteligente e astucioso. Não pense que ele não sabe o que está fazendo, não. Ele é extremamente inteligente. Ele conhece a gente pelo piscar de olhos. Uma piscadinha diferente que você dá, ele já consegue mandar uma seta, armar um laço, fazer. Ele é astuto. O que é uma pessoa astuta? Astuciosa. Uma pessoa sutil, inteligente. Ela não precisa de muita coisa. Ela precisa de uma coisinha apenas para que ela faça. Não sei se vocês já conheceram alguém astuto, mas isso é muito comum às vezes no ambiente de trabalho, né? Tem gente que é calada, mas dá uma brechinha, joga uma bomba e sai literalmente igual uma serpente. A serpente não faz muito barulho. Ela vem sutilmente, quando você vê ela, o dano já foi feito, o veneno já foi lançado. O nosso inimigo é inteligente. O que mais? Ele tem raiva. Apocalipse 12:17. O dragão mirou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Aqui está fazendo referência a Jesus. E o dragão está falando do diabo. Ele irou-se. Ele tem raiva. Tem, André?
quando você jejua, quando você acorda cedo e vem para a EBD, quando você vem para o culto, ele vai se enchendo de ira. Não especificamente contra você, depois a gente vai falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que o diabo está aqui atrás de nós, não é assim, a gente vai falar sobre isso, né? Nós não somos o sol, mas a questão é a seguinte, ele tem raiva, ele não tem, irmãos, o inimigo das nossas almas não está cheio de amor para nos oferecer, não, está furioso, ele é furioso, suas obras expressam a sua raiva. O que mais que ele tem? Desejo. Jesus disse, lá em Lucas 22, 31, disse-lhe também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para você andar. Ele tem desejo de acabar com você. O tempo todo. Ele deseja isso. Está na Bíblia. Ele pediu para se andar. Porque tem isso também, como eu falei, tudo ele tem que pedir. Mas, tem desejos. Ele desejou ser como Deus. Tem uma vontade dele, vontade própria. 2 Timóteo 2,26: e tornarem a despertar, desprendendo-vos dos laços do diabo, em que estão a vontade dele presos, vontade própria. Então, ele é um ser inteligente, astucioso, raivoso. Aí não, preste atenção, tá? O fato dele sentir raiva significa que ele sempre vem até nós com raiva, não. Como eu falei, ele é muito sutil. Então a gente precisa ficar ligado com isso. Mas tem vontade própria, tem desejos, tem raiva, né? A gente vê isso também muito bem expresso na história de Jó, aonde ele desejou tocar em Jó. Ele é assim, ele é fiel, porque ele tem tudo. Deixa eu tocar nele para ver o que ele vai fazer, qual vai ser o comportamento dele. Então a gente percebe que ele desejou isso, certo? Então vamos para o tópico 3 para a gente poder parar de falar do nosso inimigo e avançar aqui com a revista. Diz assim: a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Satanás mencionado 52 vezes, adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes, acusador. Maligno revela o seu caráter. Dragão vermelho revela a sua ferocidade. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Enganador, Beelzebul, chefe dos demônios. Belial, pessoa mais sem valor. Esses nomes revelam a natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então a gente viu algumas descrições. Agora vamos ver a sua identidade. A identidade, ela é relacionada com a atitude. Por quê? Você faz aquilo que você é. Certo? Então, se por exemplo, eu sou cristã e a minha identidade é de cristão, eu devo ou deveria me comportar como uma cristã. Quando eu chego a um lugar com a minha identidade, eu estou comprovando que eu sou a Andréia. Ninguém pode dizer o contrário. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente entra e começa a estudar a identidade de Satanás, nós precisamos entender que as suas atitudes estão correlacionadas àquilo que ele é. E às vezes a gente não enxerga. Por exemplo, serpente, a revista explica, tem a ver com a sua sagacidade e inteligência. Então vamos lá. Vocês já ouviram a gente, crente raiz, que diz muito isso, né? Crente Nutella não, mas crente raiz diz muito isso. Surge alguma situação, vocês já ouviram essa expressão e a pessoa fala, eu já vi a pata do diabo ali. Não é assim? Sai toda boca que ele pata do diabo. É uma expressão muito comum. É errada? Não estou falando que é errada. Mas por que você viu a pata? Às vezes, porque ele mostrou a patinha. Só que ele é inteligente, astuto e muitas das vezes vem como uma serpente. Às vezes, irmãos, você está vendo a pata do diabo ali em uma situação que ele está agindo, mas está conversando com a serpente aqui e não está vendo. Por causa da sutileza. Então, muitas pessoas batem no maior papo com a serpente e não conseguem identificar que aquilo ali é o diabo. Por quê?
que ele é inteligente. Está armando um circo aqui que você está vendo às vezes. Aí você está aqui, está repreendido. Está agindo aqui também, você não está percebendo. Aquela situação ali se resolve, ele vem aqui te dar uma rasteira. Porque você está dialogando com a serpente o tempo todo. Não é? Olha, Eva, deixa eu te falar uma coisa. Come desse fruto. Não, o que Deus te disse, Eva? O que Deus me disse, Ele disse para mim. Cabe somente a mim. Não, ela foi lá e contou. Alguma coisa aí relacionada a esse fruto aí que a gente não pode comer. Isso não é verdade não, é que ele sabe. Olha a astúcia. Que se você comer... Irmãos, presta atenção, às vezes, é o que eu estou falando. A gente qualifica o diabo como o chefão do videogame. E quando ele vem pintado de chifre, a gente bate o pezinho e repreende. Mas quando ele vem em formas de um relacionamento que não é de Deus, a gente não enxerga. Em forma de uma amizade em que o Senhor não está, a gente não enxerga. Conversas. E muitas das vezes pela igreja. Fofoca. Ou você acha que a fofoca é de Deus? Não é? E às vezes a serpente está ali, você está ali conversando com ela 1 mês, 2 meses, 3 meses, não aconteceu nada, daqui a pouco o pecado está consumando. Então, não subestime o seu inimigo com relação a isso. Ele é inteligente, de olho nas serpentes. Uma outra característica de uma serpente eu gosto muito desse exemplo. Quando você está andando na rua e vem um carro, algumas pessoas não, né? Eu confesso que, confessar um pouco claro, eu faço essas vezes. Eu falo, não é maluca, ele está me vendo. Já é assim, né? Vai que ele é maluco, né? Quando você vê um carro, qual é a tendência? Você desvia. Você sai da frente do carro. Quando você vê uma pedra, você está andando no seu caminho, você não vai escalar a pedra, você vai desviar dela. Não é assim? Mas e quando, a gente está andando com pressa e entra uma pedrinha no sapato? A gente não costuma parar de imediato para tirar a pedrinha, não. A gente vai andando assim, ó, até chegar no lugar, ainda fica falando, pedra chata, desconfortável, machucando. Quando a gente chega no carro, a gente vai e tira a pedrinha. Não é assim? Porque são coisas que normalmente a gente não dá muita importância. Aliás, o que a pedra que está dentro do meu sapato vai fazer? Então, o que isso tem a ver com serpente? Às vezes, a situação está escancarada. Por isso a gente está enxergando. É uma pedra, é um carro, irmão, sei lá, às vezes é um trator que está vindo, tu está vendo tudo. Às vezes é tanta coisa junto que tu chega e fica separado. É avião, ele manda tudo. Mas a gente não vê as serpentes, porque a gente está olhando para frente, a gente está seguindo o nosso caminho. E a serpente, ela se mesteja, ela não é algo que está dentro do nosso campo de visão, como o leão, por exemplo. A Bíblia fala que o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão e buscando quem ele possa tragar. Mas um leão você vê. Quem é que vai ficar perto de um leão com fome? Ninguém. Quem tem costume de ver negócio de animal, eu vejo. A idade já deu essa característica em mim de ficar vendo videozinho de animal na internet. Mas é melhor que ver besteira, né? Mas quem já viu que um leão rugindo com fome? A gente aqui, ó. Que vai? Agora, sutileza de serpente, né? Tem gente até que tira foto assim. Então, que a gente possa ficar ligado nisso. Uma das identidades do nosso inimigo é serpente, inteligente e astucioso. Segunda identidade, Mateus 4,10. Você não precisa abrir não. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Satanás é o outro nome dele. E o que significa Satanás? Adversário ou opositor. Então quer dizer, André, que o diabo é o meu adversário? Sim. Mas quando Jesus está falando aqui, chamando ele de Satanás, ele é adversário inicialmente, irmãos,
de Deus. Depois, no finalzinho, eu vou explicar isso. Eu montei todo um cronograma de tempo para a gente poder entender. Mas ele é adversário de Deus. Ele se opõe a Deus o tempo inteiro. Por isso que essa é uma das suas identidades. E, obviamente, se você é nascido, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, e se o Espírito Santo testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus, ele vai se opor a gente também. Ou será possível, quem é pai e quem é mãe aqui, se fizer alguma coisa, eu não sou mãe, mas eu sou tia. Se fizer alguma coisa com os meus sobrinhos, eu desse tamanho eu acho que eu não consigo nada, não, mas eu vou orar, Deus vai me ajudar. Mas não é assim, nós somos filhos. Então, quando ele se opõe a toda a família de Deus, mas é uma das suas características. Adversário e opositor. Outra identidade. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todas essas palavras que eu estou falando aqui são as identidades dele. Ou seja, na Bíblia, quando você lê Satanás, está falando dele. Diabo, está falando dele. Serpente, também está falando dele. Certo? O que significa diabo? Acusador. Tudo que Jesus perdoa, ele acusa. Como eu acabei de falar, ele se opõe o tempo todo a Deus. Então tem uma história que eu gosto muito. Não é verdade, é verdadeiro, óbvio, mas para a gente poder entender. De um menino que orou, pecou, orou, pediu a Deus para perdoar ele. E Deus perdoou. E tem toda aquela alusão do mar do esquecimento, né? Que Deus joga as nossas ofensas no mar do esquecimento e tudo mais. E por 3 vezes ele ia até Deus e falava, me perdoa de novo. E na terceira vez Deus falou para ele, o que você está pedindo perdão? Daquele pecado aí, Deus disse, mas como? Não estou lembrando, porque eu já esqueci. É uma parábola, mas para a gente poder entender que de fato o perdão de Deus, de Jesus, é genuíno, é autêntico, mas o diabo ele é acusador. Então ele busca acusar você o tempo todo de qualquer coisa, inclusive do pecado original. O tempo todo ele nos diz que nós não merecemos, que nós não podemos, que nós não somos dignos. O tempo inteiro, uma das suas identidades é acusar a gente. Não somente quando a gente peca, mas de uma forma geral. Ele busca trazer acusações contra os filhos de Deus. Outra identidade, maligno. O que significa maligno? Quando você lê na Bíblia, maligno está falando do diabo. Aquele que tem caráter ruim. 1 João 5,18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ou seja, todo aquele que é nascido de Deus, ele se abstém do pecado. Então, Deus tem ali um processo com ele de regeneração, de salvação, tudo isso. Então, o maligno não pode tocar. Por quê? Porque o caráter dele é ruim, ele é mau, ele é perverso. E nós não podemos ter nenhuma relação com isso. Outra identidade, dragão vermelho. Que é isso, irmão? Nunca ouvi isso. É dragão vermelho. Quando você lê dragão, também está falando de Satanás. Está lá em Apocalipse 12:3. Que diz assim, viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O que significa o dragão vermelho? Está falando da sua ferocidade. Ele é feroz. Agora sim, eu estou falando do leão, que brama, que ruge, que vem com toda a sua velocidade, que mostra toda a sua capacidade. Irmão, o diabo, ele usa 100% do poder que ele tem. Não é igual a gente que é limitado de usar a nossa capacidade, ele usa, ele esgota tudo. Ele não cansa, ele está acordado enquanto você está acordado, ele está acordado enquanto você está dormindo, ele está planejando enquanto você está chorando. O tempo todo, ele é feroz. Quando fala feroz, eu não sei se alguém já foi atacado aqui por cachorro, mas eu me lembro disso, eu já fui atacado por um pastor alemão. Mas eu não esqueço dos olhos dele até hoje. Você vê a ferocidade dos olhos. Ele foi muito rápido. Essa história é tão engraçada que eu estava com R$1 na mão para comprar pão, em moedas de 10 e 5 centavos.
estirar a perna e virar para correr. E quando eu virei para correr, ele pegou a outra e foi me arrastando. Estou viva e sobrou 5 centavos na minha mão. Deus é firme. Mas, o que eu falei? Feroz. Você vê o ódio. A gente vê isso? Não, porque se Deus abrir a nossa visão natural para o mundo espiritual, a gente não aguenta. Essa que é a verdade. Mas, se pudéssemos ver, veríamos no seu olhar a maldade, o ódio que ele carrega por nós. E a gente vai entender o porquê mais pra frente. E o desejo de nos atacar o tempo todo. Qual é a outra identidade? Tentador. Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade. Ou seja, o que Pedro disse aqui para Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Ou seja, ele é tentador. Irmãos, olha só, a gente vai estudar um pouco sobre tentação mais para frente, mas Deus não fica tentando, Deus prova. Prova é diferente, ok? Mas tentação, Deus não fica tentando, Deus não vai colocar um prato de pecado na sua frente, certo? Se nós somos atraídos, nós vamos ver pela nossa própria consciência, a gente vai estudar isso. Mas o Satanás nos tenta o tempo todo. É igual aquela música do Carlos Roberto. Todo dia o pecado vem e me chama. Então ele é tentador. Ele tentou Jesus, ele tentou os apóstolos, ele tenta a igreja. O tempo todo ele vai tentar você. E aí fica aqui um alerta, porque às vezes a gente acha que a gente vou cair não. Aí começa a namorar uma pessoa do mundo, porque Deus falou para ele que ele vai converter a pessoa, sendo que nem ele se converteu ainda. Aí vai lá, não vou cair não. Tentação. Aí daqui a pouco está os dois no mundo. Então a gente precisa entender isso também. Uma das suas identidades é tentadora. Às vezes a gente não percebe isso. A gente está lutando contra uma coisa aqui, uma situação ali, a outra guerra aqui. Aí ele se levanta aqui atrás e no meio disso, às vezes a gente cede algumas tentações. Porque a gente acha que lutar com ele é só ficar guerreando o tempo todo, enquanto ele age, como eu falei, com sutileza em determinadas situações. Enganador. Apocalipse 12:9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Esse versículo aqui juntou todas as identidades dele, né? Dragão, antiga serpente, Satanás e diabo. Olha que interessante. Está falando das identidades, porque elas são diferentes. Às vezes a gente se pergunta: por que está tudo isso aqui no versículo? Você está falando da mesma pessoa? É a mesma coisa que falar, vem André, vírgula André. Não, está falando de identidades diferentes, de atuações diferentes. Então, e foi precipitado o grande dragão, o feroz, a antiga serpente, o astucioso, inteligente, chamada diabo, acusador, Satanás, o adversário, que engana todo mundo. Aí revela uma outra identidade, enganador. Ou seja, nele não há verdade. Não tem como o diabo falar a verdade. Ele é mentiroso o tempo todo, ele é enganador, ele engana. Eu me recordo de uma situação que eu conversei uma vez com o pastor falou isso para mim, eu nunca mais esqueci. O pai falou para mim ali fora, ele falou: minha filha, nosso inimigo age de 3 formas. A primeira, possessão. Ele não pode nos possuir porque somos filhos de Deus. Certo? Possessão. A segunda, opressão. Ele oprime. A terceira, sugestão. Ele sugere coisas o tempo todo. O tempo inteiro. Ele dá sugestões. Então, às vezes, a gente tem que chegar e falar: eu não te perguntei nada. Às vezes, a gente tem que fazer isso. Então, ele é enganador. Ele procura nos enganar o tempo todo. Veja que foi exatamente isso que ele fez com Eva. Não foi assim, não é bem assim. Não é gritando, esbravejando, não. Não é bem assim, não é bem assim que a história é, não. Eu acho que Deus está te enganando. Se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Então, ele distorce o tempo todo aquilo que Deus faz. Irmãos, quer ver Deus te fazer uma promessa? Deus faz uma promessa aqui.
dar um carro. Um exemplo. Não dá meio segundo para Satanás começar. Carro, mas como assim? Da onde isso vai vir? Você não tem dinheiro? Como é que vai acontecer? Mas e aí? Você viu essa situação? Eu acho que o tempo inteiro ele busca nos enganar. Outra identidade, Beelzebul, que nós vemos aqui, Lucas 11:15, mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul. Beelzebul, identidade de Satanás. O que quer dizer Beelzebul? Beelzebul significa príncipe ou chefe dos demônios e senhor da habitação. Significa que de todos os demônios da esfera espiritual, da hierarquia do inferno, o príncipe é o Beelzebul. Satanás, adversário, diabo, dragão vermelho. É ele que chefia e comanda tudo. Então, como a gente viu aqui, Jesus deixa claro que o reino não pode ser dividido. E última identidade dele, Belial. Lá em 2 Coríntios 6,15 diz: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel ou infiel? Está falando de jogo desigual aqui. Mas Belial também é um nome de Satanás. O que significa Belial? Pessoa má, em quem tem maldade, somente maldade. O diabo nunca vai ser bonzinho com você, não. O caráter dele é mau. Então, quando você lê na Bíblia, não sei se eu vou lembrar de todas aqui que eu falei, mas quando você lê Belial, Beelzebul, serpente, Satanás, adversário, diabo, dragão vermelho, todos estão falando de Satanás, o inimigo das nossas almas. E agora vem aqui a parte que eu montei para vocês poderem entender. Por quê? Eu não sei se vocês já tiveram alguma conversa com alguém, alguém fez esse seguinte comentário. Mas por quê? Não tem nada a ver com isso. Brigou com Deus lá e aí vai ficar perturbando? O que eu fiz? Não é assim, gente? Às vezes a gente está evangelizando, conversando com alguém e a pessoa tem essa dúvida. Por quê? O que eu tenho a ver? Por que ele é meu inimigo? Então vamos lá, irmão. Vamos fazer uma retrospectiva aqui para a gente poder entender. Satanás se rebela, como nós estudamos, contra Deus nos céus. Ele permite que um sentimento de orgulho e de soberba tome conta de si, domine ele, faz uma rebelião, é expulso do céu. Não tem perdão, certo? Guarda essa informação. Não tem perdão, conforme eu falei. Deus, por sua vez, cria o homem, cria Adão, cria Eva. O que ele faz? Vai atentar contra a criação de Deus. Por quê? Porque se o homem cai e Deus não faz nada, ele ia impor contra Deus um caráter mentiroso. Ele ia dizer assim: o homem pecou e não fez nada, então eu quero de volta o meu lugar. Ou seja, se Deus não fizesse alguma coisa ali, ele ia tentar se reintegrar nos céus. Então ele atenta contra a criação de Deus. Só que o que Satanás não esperava é que depois que o homem peca, Deus não vai passar a mão na cabeça do homem. O que Deus faz? Expulsa o homem do Éden, coloca um querubim para guardar. Por que Deus coloca um querubim para guardar ele do lado de fora? Porque Deus não poderia permitir que o pecado do homem se eternizasse. Existia aí uma árvore da vida, quem comesse do seu fruto seria eterno. Então o que Deus faz? Se o homem buscar, o pecador, comer desse fruto, ele vai eternizar o pecado. Então ele expulsa o homem do Éden e coloca ali um anjo querubim, que era inclusive para guardar. Faz a guarda ali e cria um plano de resgate para o homem caído. Deus, além de não ter passado a mão na cabeça do homem, ao criar esse plano de resgate, ele decide não poupar o seu próprio filho para resgatar o ser humano. E o diabo ficou louco. Por quê? Porque ele não pôde imputar a Deus um caráter mentiroso. Deus não passou a mão na cabeça do homem, mas preparou um plano de resgate no qual ele não está inserido. Consegue entender isso? A gente vai ter perdão, nós temos perdão em Jesus Cristo, mas ele não. Então o que ele faz? Durante todo o Antigo Testamento, ele atenta contra a criação de Deus, o tempo todo, cumprindo as suas identidades. Ele atua
levanta homens. O povo foi oprimido no Egito, Deus levantou Moisés. Uma onda de iniquidade no mundo, Deus levantou Noé, Deus levantou juízes, Deus levantou profetas, Deus levantou reis. Mas o tempo inteiro no Antigo Testamento a gente consegue perceber ações de Satanás. Aí acaba o Antigo Testamento, surge a nova aliança. Finalmente Deus envia o seu único filho para morrer por nós, para cumprir o plano perfeito de redenção. Agora, quem o diabo passa a perseguir? Jesus. Então a gente vê desde o seu nascimento um plano arquitetado pelo inimigo, através do rei, para poder matar todos os recém-nascidos. Por quê? Porque a gente acabou de ler que o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás enganador, ele desejou abater a semente remanescente da mulher. Lá em Gênesis capítulo 3, quando depois do pecado e da queda do homem, Deus fala que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, mas a serpente tentaria lhe ferir o calcanhar. Está falando de Jesus. E aí, o que o diabo faz? Durante todo o Novo Testamento, ele atenta contra Jesus. Tenta matá-lo, tenta ele, lá em Mateus capítulo 4, tenta desviá-lo do propósito da cruz, para que ele não morresse, não cumprisse sua missão. Levanta oposição entre líderes religiosos. Ele faz muitas coisas. Mas Jesus morre, cumpre sua missão. E aí, André, mas por que eu? O que eu tenho a ver com isso? Porque depois de Cristo, o diabo passou a perseguir a igreja. Então, durante todo o Antigo Testamento, ele atenta contra a criação de Deus, depois ele tenta desvirtuar o plano da cruz, ele tenta fazer aquilo dar errado, ele perdeu, ele passa a perseguir a igreja. Inicialmente, seu plano era usurpar o trono de Deus, ele não conseguiu, ele foi expulso, né? Ele se tornou um anjo caído. Então, o que agora ele tenta fazer? Ele tenta afetar Deus através da ruína da sua criação. Ele quer que você dê errado. Porque se você der errado, ele afeta Deus. Não é especificamente contra você. Mas como você é filho de Deus, como você entregou a sua vida a Jesus, como você aceitou essa dádiva e esse presente da graça, ele o tempo todo tenta frustrar você, tenta tentar atingir um sentimento de frustração em Deus. Por quê? Porque Deus te ama. E um dia você vai morar lá onde ele não pode mais entrar. Então a gente precisa entender a estrutura dessa batalha e o quão mais profunda e grande ela é. O diabo não está brincando de ser diabo porque ele não gosta da Andréia. Ele está brincando, ele está exercendo com muita maestria o seu papel porque ele odeia a igreja. Ele odeia a igreja porque quando ele conversou com Eva, a intenção dele não era essa, era outra. A intenção dele não era que Deus revelasse o seu amor. E hoje a gente pode adorar, erguer as mãos, falar com Deus. Só que tem um recado de Jesus para nós. Por mais que Satanás se oponha e tente contra a igreja, e vai fazer isso, como eu falei, até o dia da ceifa, até o fim dos mundos, Jesus nos deixa um recado. Ele diz assim: sobre essa pedra, tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Satanás tentou usurpar o reino de Deus, que já está condenado. E para nós também tem esse recado. Ele pode tentar até Jesus voltar, até o dia da ceifa, até o fim do mundo. Mas as portas do inferno, as suas obras, não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, porque nós passamos muitas coisas e resistimos. E nesses últimos dias precisamos continuar resistentes, porque a promessa é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente possa entender que o inimigo das nossas almas é poderoso? É. Não subestime, não brinque de ser crente, porque ele não está brincando de ser diabo. Não jogue fora, não desperdice o seu tempo. Irmãos, o principal presente que temos hoje é tempo. As pessoas estão vendendo os minutos dos seus dias para muitas outras coisas, estão esquecendo de Deus. E o diabo não está preocupado com rede social.
O diabo não está preocupado se você está cansado ou não. Ele está trabalhando, ele está semeando o joio no meio do trigo. Ele vai cumprir o papel dele até o final, porque ele sabe que ele já é um derrotado. E quer levar você junto. Então, como igreja, precisamos ter esse entendimento do quão profundo é. Deus está enaltecendo o poder dele? Não, eu estou dizendo que o poder dele é grande, porém limitado. O Deus que nós servimos, irmãos, não pode ser comparado com grandeza e poder a ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém, mas existe um inimigo. E hoje a gente pode conhecer com quem nós estamos lutando. Ainda que haja os ardis do diabo, nós somos imparáveis. Se estivermos revestidos com as armas de Efésios 6, capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, sandália na preparação dos evangelhos, nós resistiremos aos seus ardis. Venha como dragão, venha como serpente, enganador, tentador, seja lá qual for a sua identidade. Se você se mantiver fiel e firme em Deus, irmãos, Ele não pode tocar em você. Você vai ser imparável debaixo da presença de Deus. Amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus? Isso não é culto não, irmãos, mas a gente está falando aqui que a guerra já foi vencida. E isso aí tem que gerar uma expectativa dentro do seu coração de falar assim: poxa, olha o que Deus fez por mim, olha que sacrifício maravilhoso. Satanás esperava que Deus fosse, ele preparou todo um plano perfeito para mim e para a tua vida, né? Então vamos avançar para o nosso segundo inimigo. A gente ficou 1 hora falando do diabo, não é? Vamos lá, o segundo inimigo do cristão, a carne. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia: o tecido muscular do corpo humano e dos animais, o corpo humano inteiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, a natureza humana pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral no contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência, o egoísmo em grau elevado. Então vamos lá. Tem alguns significados de carne segundo a Bíblia. Como eu falei, a questão das referências, que são muitas, você pode estudar em casa, eu vou só falar quais são. O tecido muscular do corpo humano e dos animais, né? Isso é uma coisa um pouco óbvia, mas quando Deus, lá em Gênesis, cria o homem, ele vai dizer que cerrou uma costela de Adão e cerrou a carne no seu lugar. Ele está falando de carne, pele mesmo, dessa pele aqui, tecido muscular. A segunda referência é o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Então, por exemplo, lá em Salmo 39 diz: porque se lembrou de que era carne, vento que passa e não volta. Então, o que está dizendo? O ser humano é frágil. Então, em alguns momentos na Bíblia, quando a gente lê carne, está falando da fragilidade. Por exemplo, domingo passado, saindo daquela Santa Ceia maravilhosa, nós fomos para casa, estava comigo até minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho. E quando a gente chegou em casa, meu portão estava cheio de gente. Aí eu falei: bom, não é nada comigo, eu estou aqui. Meu portão estava cheio de gente, polícia, gente chorando. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Quando eu olhei para o lado, irmãos, meu portão aqui do outro lado da rua, 2 corpos. A gente estava aqui ceando enquanto isso. Você vê a fragilidade do ser humano. Então, o rabecão já tinha chegado, os corpos já estavam cobertos e o carro, metade dele estava debaixo do caminhão, estava parado lá, uma cena muito terrível. E a gente subiu um pouco chocado, ficamos um pouco desnorteados ali pela cena que a gente viu. A gente ia fazer um lanche, ficou meio estranho, porque foi muito triste. As pessoas chorando. E depois a gente viu que se tratava de um casal, marido e mulher. Não sei se estava bêbado, se estava correndo muito, porque pelo lugar é difícil entender o acidente, mas assim, um piscar de olhos, se foram. E imagino que as pessoas chorando, tinha uma mulher chorando muito, poderia ser a filha, né? Que
perdeu os pais de uma vez só. Então, fragilidade do ser humano. Então, às vezes, carne é tratada dessa forma. Também é retratado como o corpo humano inteiro, como lá em Êxodo, por exemplo, nos testes, né, que Deus faz com Moisés, ele fala, enfia a mão no peito e vai estar com lepra, depois bota a mão no peito de novo e vai estar conforme toda a sua carne. Então, está falando do corpo inteiro. Mas a gente não vai estudar sobre isso, nós vamos estudar sobre a natureza pecaminosa. Então, em muitos versículos e contextos, quando fala carne, está falando de uma natureza pecaminosa. Vamos entender então o que é a concupiscência, que nós lemos aqui no início. 1 João 1,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O que é a concupiscência? É o desejo desenfreado da carne, natureza pecaminosa. O que representa isso? É quando não existem regras morais, ultrapassa o limite da moralidade. Você vê que hoje em dia parece que está pior, mas por quê? Porque o homem meio que aperfeiçoa a sua natureza pecaminosa. Tem coisas que você lê, que quando você lê, você fala assim, não é possível que isso seja verdade. Por quê? Não existe um limite moral. Né? A gente está vendo aí, eu não sei que onda que é essa, mas muitos casos, por exemplo, de relações dentro da própria família, entre pai com filha, com mãe, com filho. E quando nós lemos aquilo, a gente fala, não é possível que isso seja normal. Mas, para a concupiscência, tudo é normal. A partir do momento de satisfazer os desejos da sua carne. Então, lá em Tiago 1, 12, 15 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que dentro de nós existe um desejo, uma natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Eu vou falar disso mais para frente. Mas nós somos atraídos por ela. Não necessariamente o que me atrai, de repente atrai a irmã ou o irmão. Quando eu falo de atrair, é o que nos tenta. Mas nós somos tentados por alguma coisa. Tem gente que pode dar um dinheiro. Mas atrair o diabo entra nisso aonde? Óbvio que ele usa. Mas aqui eu estou falando da nossa natureza. Gente, que não pode dar um dinheiro. Já dinheiro não faz outras pessoas. Mas não pode dar uma droga, alguma coisa desse tipo. Não pode assistir determinadas coisas. São pessoas violentas. Então, nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Como é que acontece isso? Tiago explica. Depois, havendo a concupiscência concebida. Então, o que é concebido? Eu olho, aquilo ali me tenta. Depois que aquele desejo nasce em mim, ainda não é pecado. Certo? Aí ele diz: dar a luz ao pecado, e o pecado é consumado. Por isso, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Adultério. Ninguém traz de um dia para o outro. Não é isso? A pessoa está sendo engordada, tentada pela sua própria concupiscência. Ela está flertando com o pecado. E se nós não entendermos que a nossa natureza pecaminosa é a nossa inimiga, a gente vai ficar sendo cirandado o tempo todo e a gente não está percebendo que a gente está aqui degladiando com Satanás e esquecendo de nós mesmos. E estamos sendo tentados o tempo todo. Aí vai lá, aí olha, aí daqui a pouco a concupiscência é concebida. Eu vou lá e dou a luz ao pecado, e o pecado consumado, diz Tiago, gera morte. O salário do pecado é a morte. Mas até chegar ao pecado consumado, existe um processo. Então, somos tentados, depois somos iludidos. O que é iludido? Engordado. Ele diz: somos tentados e engordados. Ele está separando isso. Então, engordado quer dizer iludido. Então, começa com a tentação, depois vem a ilusão. E aí vem outras inúmeras coisas, não nada a ver. Vamos lá naquela festinha, na tentação. Aí você está sendo tentado. Passou a semana toda sendo tentado. Depois você é iludido. Você busca. Acho que não tem nada a ver. É ilusão. Tem tudo a ver. Para você não tem nada a ver. Aí você vai. Aí quando você está lá, você vai dar a luz ao pecado. Então, dar a luz é uma alusão muito significativa. Por quê? Porque uma mulher, ela descobre que está grávida e vai parir no dia seguinte. Não, é um processo. Ela está gerando a criança. Né? E a gente precisa
pela nossa própria concupiscência. Então, para resumir, é o prazer do homem em primeiro lugar, sem nenhuma regra moral para impor limites. Vamos aqui para o conceito de carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego de sarx, isso é carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. A carne opõe-se a Deus e os seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Então depois, você dá uma lida lá em Gálatas 5:19, que fala sobre as obras da carne. Mas eu vou ler aqui com vocês Colossenses 3:5-9, que diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, por que, André, que a minha própria natureza é minha inimiga? Se Deus me fez assim, todo mundo também já ouviu isso, né? Nasci assim, se Ele quisesse que eu pecasse, não teria nascido com isso. Eu já nasci assim. Vamos entender. Bom, por que é minha inimiga? Porque a natureza pecaminosa que está dentro de mim é a parte degradada. É a parte que não tem Deus. Então ela me coloca fora dos planos de Deus. A palavra diz que o nosso espírito milita contra a nossa carne o tempo todo. É uma guerra diária o tempo todo. Se tem essa guerra, e se a minha parte pecaminosa guerreia contra Deus, eu preciso guerrear contra ela. Ou eu quero ficar longe de Deus e me afastar de Deus. Então está falando agora, está colocando a militância, a guerra, não numa esfera somente espiritual. Porque o pecado muitas vezes é consumado no corpo. Por isso que lá no início da aula a gente leu, o diabo e o mundo são inimigos externos. A natureza pecaminosa, no entanto, é uma inimiga interna, porque se trata muitas das vezes de uma guerra dentro de você, onde o teu espírito milita o tempo todo com a sua carne. E se você alimentar a carne, ela vai vencer. Se você alimentar o espírito, ele vai vencer. Por que hoje em dia existem muitas igrejas liberais? Sua igreja é qual? As pessoas perguntam. Lá pode usar isso? Lá pode fazer isso? Lá pode fazer isso? Não deveria nenhuma. Não deveria poder nenhuma. Mas por que hoje em dia existem muitas igrejas liberais? Porque o homem assinou um termo inexistente de paz. Ele está dizendo assim, essa guerra, não tem por que ter essa guerra. Deus me fez assim, então Ele me aceita do jeito que eu sou. E aí começa-se a uma busca carnal desenfreada, sem nenhum tipo de limite moral pelo prazer da carne, dentro das igrejas também. Não só no mundo. Por isso que a revista Informa inicia dizendo: todo cristão vai encontrar na sua jornada essas três concupiscências. Porque não está falando do mundo ainda, está falando da gente. O mundo já perdeu a batalha. Tem pessoas que decidiram deliberadamente se opor a Deus. Mas nós que estamos aqui dentro, nós vivemos essa guerra. Então, André, como é que é isso, irmãos? O ser humano, ele é engraçado. Por quê? Porque ele diz assim: eu não fiz nada, quem pecou foi Adão. Da onde surgiu isso? Adão pecou, já todo mundo depois de Adão nasce com essa natureza adâmica e pecaminosa. Eu não fiz nada, então tem nada a ver isso aí, isso é heresia, Deus me aceita do jeito que eu sou. Ele não quer dar o pecado original, mas ele quer dar salvação, que ele também não fez nada. Alguém aqui fez alguma coisa para ser salvo? Não. A salvação é no nome de Deus. É a graça de Deus. Então a Bíblia fala: por um homem o pecado veio, Adão. Também por um homem a salvação veio, Jesus Cristo. Então, ele aceita a natureza pecaminosa, não morreu por ela. Um inocente se entregou no lugar dele, ele quer aceitar a salvação. A salvação ele aceita de bom grado, mas a natureza pecaminosa, renunciar a si mesmo, Deus me fez assim. Então eu vou abrir diversas igrejas. Aqui pode isso? Pode. Esse pecado é bem-vindo aqui. Deus fez assim, Ele te ama, não precisa mudar. Mas eu vou ser salvo? Claro. Porque a salvação é pela graça. É a hipergraça do Evangelho, esquecendo que, se quisermos seguir a Cristo,
precisamos tomar a nossa cruz e renunciar a nós mesmos. Então existe uma guerra, existe uma batalha. Você quer ver um exemplo? A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas eu vi nas redes sociais, no meu trabalho, onde está Deus? Engraçado, quando estava sem água, estava todo mundo trabalhando, curtindo a vida, todo mundo feliz, ninguém perguntou onde estava Deus, ninguém queria que ele queria. Ninguém buscou conhecer Deus. Estou falando que associando a tragédia, dando um exemplo. Mas quando acontecem tragédias como essa, como tantas outras que a gente vê, as pessoas querem saber onde Deus está. Porque só se lembram dele nessas horas. Mas na hora de renunciar ao pecado, na hora que está sendo tentado, na hora que está vendo que está sendo atraído, não querem saber onde Deus está. Então a gente não pode, irmãos, colocar a culpa dessas coisas em Deus. Ele não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Ele oferece a nós uma proposta de redenção. Eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu me entregaria. Ninguém aqui pode falar, eu faria isso. Irmãos, que amor é esse? Que nos constrange. Mas é necessário a gente entender que existe uma guerra e existe uma batalha. Então, a carne revela uma independência. Quando você age pela carne, você decide viver independente de Deus. Quando você age pelo Espírito, você coloca novamente a sua total dependência em Deus. Amém? Amém. Estamos concluindo. Vamos lá para o 3. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer diversos sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne, como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, seja da natureza humana pecaminosa. Então, o que está dizendo aqui? Que não é possível confundir carne, corpo humano, com a carne, natureza pecaminosa. Embora, em muitos momentos e em muitos pecados, essa natureza ela acaba sendo externada através do nosso corpo, como o pecado da glutonaria, da bebedeira, das atividades sexuais ilícitas, da imoralidade sexual. Nós usamos o nosso corpo, mas a gente não pode confundir que a natureza pecaminosa é isso aqui. Carne é fraca, não. Não existe. Essa carne aqui, eu sou um ser humano feito do pó. Muita gente fala isso. É fraco. Não, o espírito é pronto. Ele está sempre pronto. É só você fortalecê-lo. Certo? E nós podemos fortificar a nossa carne, irmãos, através das disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra, ler um livro espiritual pautado na Bíblia. Quando nós buscamos a Deus, nós mortificamos essa natureza pecaminosa. Nós sempre vamos carregar ela, mas nós mortificamos os desejos que ela causa em nós e que, se nós cedermos, a gente acaba consumando o pecado. Amém? Então vamos aqui para encerrar o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Perspectiva bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo: a terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, o universo, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades: o planeta Terra em que habitamos, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses 3 vícios são classificados em 3 níveis: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3 níveis de vícios infames: as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Então eu vou falar um pouquinho das 3 bem brevemente, mas para a gente entender também. Quando fala de mundo, está falando de terra. Às vezes a gente vai ler mundo, terra. Deus criou o mundo, por exemplo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Conjunto de nações reconhecidas. A raça humana, quando diz Deus amou o mundo de tal maneira, está falando que ele amou o mundo
que Ele nos amou de tal maneira, o universo, e os que se opõem a Deus, que é o objetivo do nosso estudo, que é o mundo. Que mundo é esse? O sistema de pessoas governado por Satanás que se opõe a Deus e que vive debaixo do seu governo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E aí João cita aqui 3 concupiscências, né? João 3,16. A carne, deixa eu só confirmar aqui a referência. João 2,15, perdão, 1 João 2,15. A carne, a soberba da carne. O que quer dizer a soberba da carne? A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. Então quer dizer exatamente isso que estamos estudando aqui. A concupiscência da carne quer dizer, fala da nossa natureza pecaminosa. Tudo que é em nós que não louva, não glorifica a Deus. A parte degradada que está em nós, no qual também podemos usar o corpo para cometer essas imoralidades, para fins maléficos e imorais. Concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Irmãos, concupiscência dos olhos. Tudo a ver com aquilo que nos atrai pelas portas de entrada. Música, filme, não tem problema eu assistir isso aqui não. Vai me influenciar não. O homem e a mulher de fé espiritual, que não tem concupiscência, que não tem natureza pecaminosa, vai assistindo mesmo para você ver aonde você vai parar. Vai ouvindo mesmo. Então tudo aquilo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente para observar, são portas de entrada para despertar em nós um desejo. E para isso eu quero te dar um exemplo. Vamos voltar lá em Eva. A serpente diz: o que Deus falou? Ela responde. Ela vai e fala: não é bem assim. Aí a Bíblia vai dizer assim: e vendo Eva que o fruto era bonito, agradável para se comer, olha só, olha qual foi a porta de entrada dela. A serpente tentou, aí ela foi lá e foi olhar. Nossa, realmente o fruto é muito bonito. É quando a gente começa a questionar algumas coisas. E tem mais, e diz: e agradável desejável para dar entendimento do bem e do mal. Então, além dele ser bonito para se comer, ele pode me dar algumas habilidades que eu ainda não tenho. Então, concupiscência dos olhos. Não se engane, irmãos. Isso não tem muito a ver com o diabo. Certo? É você que abre o teu telefone e fica lá vendo o que não deve, ouvindo o que não deve, participando de conversas que não devem, se associando a coisas que não devem. Preciso ser radical, o pecado sim seja radical, porque a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala para a gente resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia fala para nós nos sujeitarmos a Deus e ele nos abençoa, mas a Bíblia fala: fuja da aparência do mal. Tem gente fugindo do diabo com medo, mas não está enxergando a aparência do mal. Está flertando com ela, daqui a pouco caiu de um dia para o outro. Não, estava batendo papo com a serpente. Então, a concupiscência dos olhos, é importante a gente ter esse entendimento, porque são as portas de entrada que muitas vezes nos influenciam. E o que mais Satanás está usando hoje em dia, irmãos, é a mídia, é a televisão, é o Instagram, é o TikTok, é tudo isso, é a mídia. Mas eu só vejo conteúdo de Deus que agrada a Deus. Mídia está normalizando o pecado para entrar na nossa casa e a gente sentar, assistir e normalizar o pecado também e falar: nada a ver. Falamos aqui do diabo, falamos aqui da concupiscência da carne, estamos falando do mundo. O mundo é aquele ditado dentro da igreja, não tem nada a ver. É assim que a igreja tem lidado com o mundo. As pessoas estão transformando a igreja, colocando dentro da igreja tudo que há no sistema mundano, que é governado por Satanás. E aí eu vou voltar lá naquele versículo que eu li de Belial. Há concórdia entre Cristo e Belial? Ou pode o fiel viver com o infiel? Não tem como nós associarmos a igreja com o mundo. Então não se engane.
você pode sim ser influenciado. A terceira é a soberba da vida, glorificação do homem, desprezo consciente e oposição deliberada a Deus. Vamos ver. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Então, soberba da vida é declaradamente se opor a Deus. Vamos voltar lá em Eva? O que ela disse? Ela olhou, observou o fruto, falou desejável para dar entendimento do bem e do mal. E foi tudo que o diabo fez. Ele quis ser uma coisa, ultrapassar o limite que Deus deu. Ela também não era para desejar ter conhecimento do bem e do mal, porque não foi isso que Deus estabeleceu para ela. Era para eles ficarem ali, cuidarem do jardim e obedecerem a Deus, que todo dia Deus descia para se relacionar com ele. Mas ela desejou uma coisa que não era para ela. É a soberba da vida. Irmãos, o homem anda muito soberbo. Quando eu falo soberbo, não é ser melhor do que eu, ser melhor do que ela, não, é ser melhor do que Deus. O homem está inventando outro Cristo. O homem quer se colocar no lugar de Deus, quer ditar as regras, como eu falei aqui no caso do Rio Grande do Sul. Quer ditar as regras do que acontece ou do que deixa de acontecer. Quer namorar, casar com o pecado e ditar o que Deus pode ou não fazer, o que Deus quer ou não determinar, num poder ou numa autoridade que só pertence a Ele. Então, essas três concupiscências, ela nos aproxima ainda mais do mundo se nós não nos mantermos firmes dentro da vontade de Deus. A expressão, irmãos, usada, ele foi para o mundo, ele se desviou para o mundo, está falando do sistema governado pelo diabo. No mundo, todos nós vivemos. Mas não é porque vivemos no mundo que precisamos nos associar com ele, porque somos santos, somos separados, somos povos exclusivos de Deus. E precisamos viver como tal. Dei uma aula aqui recentemente que eu falei de cidadania celestial. É a associação com a nossa cidadania celeste. E as pessoas estão esquecendo da cidadania dos céus porque vivem neste mundo. Então não se muda. Não é assim que as coisas funcionam. Então, ponto 3 para a gente encerrar, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos assumido promessa. Ele fugirá de vós. Vamos ler logo aqui a conclusão? O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo de nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos por Deus. Então, irmãos, como podemos vencer o mundo? Buscando o Espírito Santo, como diz aqui, se enchendo do Espírito Santo e resistindo ao diabo, que ele fugirá de nós. Assim diz o livro de Tiago. A batalha começou quando Satanás se rebelou contra Deus nos céus. E ela vai ter fim quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. A colheita será feita, Satanás será preso eternamente. Mas no momento, ele está solto. Por mais que às vezes a gente use dentro da igreja a expressão, está amarrado, mas ele está solto. Está solto e está trabalhando. Qual é o nosso papel? Resistir como igreja. Não resistir, eu não falo nem resistir no sentido de, que dificuldade, não, porque nós sabemos com quem nós estamos lutando e sabemos que ele já está derrotado. Mas a questão é, nós precisamos estar fortificados em Deus para desfazer as obras do diabo. Porque se não estivermos buscando o Espírito Santo, seremos vencidos não somente por ele, mas também pela nossa carne e pelo sistema do mundo. Como eu falei aqui, muitas igrejas já foram vencidas pelo sistema do mundo. Muitos crentes já se renderam. Mas a palavra diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, ou seja, por uma metanoia, por uma mudança de caminho. Não somos iguais, não podemos viver iguais. Só que, como Jesus diz, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Se nós estivermos inseridos no corpo de Cristo, buscando a Deus, jejuando, orando, resistindo, fortalecendo a nossa fé, irmãos, não tem diabo, não tem carne, não tem mundo, não tem nada. Um dia nós iremos morar a Deus, com Deus, porque a vitória pertence à igreja de Cristo, através do seu sacrifício na cruz. Amém? Amém.